Se você quer estudar sem enrolação, veio ao canal certo. Aqui no Rumo Questões vamos direto ao ponto. Você pausa o vídeo e responde. Ao final de cada questão trarei uma breve revisão sobre o conteúdo. Mas antes de começarmos, peço seu apoio. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e compartilhe para eu saber que você quer mais vídeos como esse. Agora sim, questão 1. Assinale a alternativa que está, expressamente, de acordo com o texto da Constituição Federal. A. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. B. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de terceiros, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter privado. C. São gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. D. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a célere decisão do processo e os meios que garantam a igualdade de sua tramitação. E. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por maioria absoluta dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. A resposta correta é a A. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Revisão. A prisão de uma pessoa só pode ocorrer nas seguintes situações. Em flagrante delito, quando alguém é pego cometendo ou acaba de cometer um crime. Por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, quando um juiz emite um mandado de prisão, que deve ser escrito e conter os motivos que justificam a prisão. A exceção a essa regra ocorre nos casos de transgressão militar, infração às regras de disciplina militar, crime propriamente militar, crimes definidos como tais pela legislação militar. Questão 2. Assinale a alternativa que está de acordo com o que dispõe a Constituição Federal a respeito do agente público. A. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de confiança de provimento de livre nomeação. B. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele readmitido, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização. C. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial de segunda instância da qual ainda caiba recurso. D. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. E. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, aplica-se o regime próprio de previdência dos servidores públicos do respectivo ente federativo. A resposta correta é a D. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Revisão. A alternativa D está de acordo com o disposto no artigo 41 da Constituição Federal de 1988. Essa regra visa proteger o servidor estável de uma perda abrupta de emprego e renda, garantindo que ele tenha uma segurança financeira enquanto aguarda o aproveitamento em uma nova função compatível dentro do serviço público. Isso também assegura que a administração pública possa continuar aproveitando a experiência e a qualificação do servidor. Questão 3. O servidor público, da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo de prefeito. A. Deverá pedir demissão do seu cargo, emprego ou função, 30 dias antes de assumir o mandato eletivo. B. Poderá acumular os cargos, desde que haja compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. C. Será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. D. Será demitido do cargo, emprego ou função, sem direito a qualquer vantagem. E. Não poderá manter o seu cargo, emprego ou função, devendo ser remunerado, necessariamente, pelo cargo eletivo. A resposta correta é a C. Será afastado do cargo,
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Revisão. A alternativa C está de acordo com o disposto no artigo 38 da Constituição Federal de 1988. Este dispositivo estabelece que, no caso de exercício de mandato eletivo de prefeito, o servidor público será afastado do cargo, emprego ou função. No entanto, ele pode optar pela remuneração do cargo que ocupava anteriormente. Essa regra permite que o servidor não tenha prejuízo financeiro ao assumir um mandato eletivo, uma vez que ele pode escolher receber a remuneração do cargo de prefeito ou do seu cargo anterior na administração pública. Questão 4. Conforme o que estabelece expressamente a Constituição Federal, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas: a. Cujo sigilo tenha sido decretado pela autoridade administrativa competente. b. Relativas a direitos individuais indisponíveis. c. De interesse exclusivo da administração pública. d. Cujo interesse esteja relacionado à segurança ou à saúde pública. e. Cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A resposta correta é a e. Cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Revisão. A alternativa E está de acordo com o disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Essa exceção é importante para proteger informações sensíveis que, se divulgadas, poderiam comprometer a segurança nacional, a ordem pública ou outros interesses essenciais do Estado e da sociedade. Portanto, a Constituição reconhece o direito à informação, mas estabelece limites para garantir a proteção de informações cuja divulgação possa trazer riscos significativos. Questão 5. Assinale a alternativa que contempla corretamente um direito do servidor ocupante de cargo público garantido expressamente pela Constituição Federal. A. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória. B. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. C. Fundo de garantia do tempo de serviço. D. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. E. Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração. A resposta correta é a D. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Revisão. A alternativa D está de acordo com o disposto no artigo 39 da Constituição Federal de 1988. Este dispositivo determina que a remuneração dos servidores públicos não poderá ser inferior ao salário mínimo, mesmo para aqueles que recebem remuneração variável. Isso garante que todos os servidores públicos tenham um padrão mínimo de remuneração assegurado, evitando que sua remuneração fique abaixo do mínimo estabelecido pela legislação. As demais alternativas referem-se a direitos trabalhistas garantidos principalmente aos trabalhadores da iniciativa privada, mas não se aplicam especificamente aos servidores públicos. Questão 6. Considerando o disposto na Carta Magna Brasileira, assinale a alternativa correta. A. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo vedado tratamento diferenciado em razão da natureza ou da complexidade do cargo ou emprego. B. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. C. A lei reservará percentual dos cargos públicos efetivos, dos cargos de livre nomeação e exoneração e dos empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e para os grupos considerados como minoria e definirá os critérios de sua admissão. D. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, incluídas na remuneração as vantagens e direitos a qualquer título, consideradas as semelhanças de atribuições de funções, não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário. E. A administração do Poder Judiciário e seus servidores terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos dos outros poderes, na forma da lei.
A resposta correta é a B. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Revisão. A alternativa B está de acordo com o disposto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Essa regra visa assegurar que as funções de confiança e os cargos em comissão sejam ocupados por servidores capacitados e com vínculo efetivo com a administração pública, cargo de confiança, garantindo uma maior eficiência e comprometimento nas atividades de direção, chefia e assessoramento da administração pública. Clique em um dos vídeos para fazer mais questões ou acesse nossas playlists exclusivas. Obrigado, fique com Deus!